Bom, vamos lá. Aula número 6, continuando o que eu estava comentando anteriormente. Bom, cadê aqui o material que eu quero apresentar para vocês? Aqui, está um pouco fora de ordem aqui. Bom, eu tinha parado num slide, vou falar um pouco sobre combustíveis veiculares, né? Sabe-se que no mundo todo, né, boa parte dos veículos, né? A maior parte dos veículos, digamos aí, uma maioria disparada, né? Uma larga maioria, são de veículos que utilizam gasolina para motores ciclo-otto, como também o óleo diesel para motociclo diesel, ambos derivados de petróleo. Né? Isso aí tá claro para todos, né? Agora há uma iniciativa, especialmente por parte de alguns países, que estão criando programas de estímulo ao uso do carro elétrico e também, de certa forma, dos carros híbridos, né? Mais para frente eu vou explicar mais ou menos, para quem não sabe aqui, como funciona o carro híbrido. Bom, basicamente é isso. Acho que imagino eu, né? Posso falar com segurança, mais de 90% dos veículos mundo afora pode utilizar gasolina ou diesel, segundo essas características que eu falei agora, né? Dependendo do motor. Só que quando foram lançados os primeiros veículos, não estavam definidos se ia usar gasolina ou óleo diesel. Houve iniciativas do uso do etanol, do óleo de amendoim, um óleo vegetal, mas poderia ser outro óleo, eletricidade. Aí teve uma época, inclusive no Brasil, que tinham carros movidos a gasogênio. O que seria isso? Veículos com um reator atrás, na parte traseira, para gasificar pode ser o carvão mineral, carvão vegetal, lenha, etc. E os gases provenientes da gasificação, os gases de síntese, alimentavam os motores. Só que aquela história, né? O motor sai de fábrica, o veículo, o motor foi projetado para utilizar um determinado combustível, aí o consumidor vai usar outro, certamente que a eficiência baixa, pode ocasionar inclusive problemas prematuros, manutenção não programada, porque aquele motor não estava prevendo a utilização de um outro combustível, né? Enfim, mas no caso de veículos a gasogênio, isso ocorreu lá para a década de 30, 40, isso coincidiu aí com a Segunda Guerra Mundial também, porque teve aí uma maior dificuldade no fornecimento dos derivados de petróleo aí do Brasil. O Brasil, na época, importava, não sei se pode dizer to, to, é, toda a gasolina, todo óleo diesel é importado. Imagino que sim, né? Embora já havia as primeiras iniciativas na construção de refinarias. Em comparação aos de porte de hoje, eram refinarias muito pequenas. Mas vamos lá. Então, até a partir da década de 50, houve aí uma predominância quase que total do diesel do diesel e da gasolina. Tá? É uma história à parte aí, é uma aula à parte, quando falamos sobre por que que no Brasil o veículo leve a diesel é proibido, é uma discussão muito interessante, né? E longa também, acho que convém falar numa próxima oportunidade. Mas uma coisa é certa, há 120, 130 anos atrás, mais ou menos, quando houve aí quando apareceram os primeiros projetos de veículos leves, houve investigações utilizando diversos vetores energéticos. Só que depois, com a popularização da indústria do petróleo e, com consequência, o barateamento dos derivados, houve aí a, a predominância do diesel e da gasolina, né? E só que sempre teve pesquisas utilizando vetores alternativos. Eu falo vetores, eu não falo combustíveis alternativos, porque também tinham pesquisas em cima da eletricidade, carro elétrico. Tá? E por muito, muito tempo, até hoje, é assim, né? Diesel e gasolina. Embora haja haja pesquisas usando vários, como já falei, né, vários vetores, aqui vocês podem ver, dando exemplo, nos Estados Unidos, e que existem locais, né, onde há postos, onde um carro elétrico pode ser abastecido, né, aqui, por exemplo, carro elétrico,
verde escuro, em especial o estado da Califórnia, mas também há iniciativas no uso do hidrogênio, gás natural liquefeito, propano, que no Brasil é uma das frações do GLP, e antes disso, gás natural comprimido, né? Há essa separação mesmo, né? Gás natural comprimido, gás natural liquefeito. Só prestar muita atenção que aqui está gás natural liquefeito, não gás liquefeito de petróleo, né? O gás de botijão, gás de cozinha. E eu deixei por último, que é o B20 e o E85. O que é isso? Lá nos Estados Unidos, como em outros países, principalmente de clima mais frio, não tem como colocar biocombustíveis puros, como é possível aqui no Brasil. Então, é difícil imaginar, por exemplo, colocar um veículo lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, um país de clima frio qualquer, né? Colocar etanol puro, por quê? Por causa do alto ponto de fulgor do etanol. O que acontece? O ponto de fulgor do etanol, em torno de 15, 14 graus, em temperaturas né, do ambiente abaixo de 14, 15 graus, naturalmente é uma grande dificuldade em queimar o etanol, ainda mais em invernos, países cujo inverno facilmente as temperaturas alcançam 20, 30, 40 graus abaixo de zero. Aí a etanol torna-se praticamente impossível de ser queimado, né? E tudo bem que agora tem veículos mais modernos, que não tem o famoso tanquinho de gasolina para dar início à ignição, né, quando liga o carro, especialmente no inverno, mas enfim, é muito difícil imaginar queimar o etanol a temperaturas abaixo de zero, com a neve caído lá fora, etc, né? Então, o que eles fazem? Em alguns postos, há uma mistura, 85% etanol, 15% gasolina, ou outro produto aí que facilita a detonação, né? Por exemplo, o ponto de fuga da gasolina é em torno de 40, 50 graus abaixo de zero, então não tem problema, tá? E aí observa-se postos que possuem esse E85, né? Repetindo, 85% etanol anidro, 15% gasolina, e em estados onde há uma grande produção de milho, que é a região podemos dizer região central dos Estados Unidos, né? Principalmente na divisa com o Canadá. B20, mesmo esquema, no caso B de biodiesel, 20% de biodiesel e o restante diesel mineral, né? Só que nem todos os estados fornecem esse produto. O biodiesel, ele, como falei antes, né, ele é proveniente aí de óleos vegetais, gorduras animais, aí pode ser matéria-prima nobre para matéria-prima residual. Tá? É só imaginar, por exemplo, onde se vê óleos, né? Extrai-se óleo de soja, caroço de algodão, milho, semente de girassol e matéria-prima residual como sebo bovino, gorduras de origem animal, óleo de peixe, enfim, né? Então é isso. Mas assim, o fato de não ter uma porcentagem maior é porque a produção de biodiesel é muito mais baixa que do diesel mineral. Mas a diferença é gritante. Não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Já a participação do etanol é maior, embora incipiente em comparação à gasolina. Tá? E uma coisa que pode se observar, né, não apenas esses últimos biocombustíveis que eu falei, mas de qualquer vetor energético, você não vê disponível em todos os estados, e todo o território desse país. Né? Em alguns lugares tem mais, em alguns lugares tem menos. Por exemplo, na Califórnia, como há mais projetos, há mais iniciativas no uso de combustíveis mais ambientalmente aceitos, né? Especialmente renováveis. Eu falo ambientalmente aceitos porque nada impede de colocar um combustível não renovável, como gás natural, nada impede. Desde que o determinado veículo promova uma grande eficiência, está ótimo. Desde que polua menos, perfeito, né? Então, como há mais programas de incentivo a vetores veiculares ambientalmente aceitos na Califórnia, então observa-se uma maior iniciativa neste estado. Tá? Mas o que chama atenção é a diversidade de vetores energéticos, tá, para fins veiculares. No Brasil, por exemplo, todos os postos têm etanol hidratado, gasolina, né, que é 27,5% etanol anidro e o restante, né, que é 72,5% é gasolina pura. E o diesel que varia de 11% a 15%, dependendo do estado, 11% a 15% de biodiesel, o restante diesel mineral, né? Isto é, entre 85% e 89%.
E apenas alguns lugares há iniciativas, por exemplo, de abastecimento de carros elétricos, né, os eletropontos. Tá? Então é isso. E há umas promessas, quem sabe no futuro próximo, mas claro que depende muito da mudança da legislação, quem sabe alguns postos, principalmente grandes estados, grandes produtores, postos utilizando o biodiesel puro. Só que toda vez que é inserido um combustível ou uma alteração, por exemplo, a alteração da composição do biodiesel no diesel mineral ou do etanol na gasolina, são necessários estudos práticos, né, experimentais, para verificar aí se vai ocorrer uma grande alteração no desempenho do veículo. Alteração vai ter, lógico, mas uma alteração que possa contribuir positivo ou negativamente para o consumidor final, né? Se, por exemplo, polui mais ou o consumidor final ter que gastar mais, então mais estudos devem ser realizados. Só que um estudo desse de vetores alternativos requer muitos recursos, tanto por parte da indústria automotiva, quanto também pelos fornecedores, né? É aquela velha história, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que vai investir primeiro? Os donos dos postos ou a indústria automotiva? Né? Nada garante, né, que esses carros saiam de fábrica prontos para usar estes insumos aqui. Então, vou dar o exemplo do Brasil mesmo, né? O carro sai pronto, o carro flex sai pronto para usar tanto etanol quanto gasolina, sai pronto para usar diesel mineral, né? E já prevendo aí que tem uma certa porcentagem de biodiesel nesse diesel mineral. Mas um cara compra o carro, flex, aí depois quer usar gás natural, aí tem que ir no lugar para colocar o kit de gás natural. Altera o desempenho do carro? É lógico que altera. Diminui a eficiência? Diminui, porque o carro não foi feito para isso. Mas, enfim, tem quem coloca, geralmente recomenda, diz que vale a pena, porque principalmente quem anda muito, né, usa muito carro, por exemplo, taxistas, motoristas profissionais, né, que gasta-se bastante, né, para fazer a adaptação do veículo, mas o retorno vem logo porque o gás natural é bem mais barato do que a gasolina, por exemplo, embora o gás natural possa substituir também óleo diesel e motores a diesel, por exemplo, né? Então, assim, por muito tempo ainda vai ter pesquisas em cima disso, tá? Aqui são 7 insumos, desses 7, 5 são para alimentar motores de combustão interna e tem o carro elétrico. O carro hidrogênio é uma parte das pesquisas, utilizando propulsores de célula de combustível. Mais para frente eu vou falar o que é isso. Nada impede de usar hidrogênio também motor de combustão interna, mas aí requer um projeto à parte, né? E é isso. Bom, é aquela história também, né? O grande desafio de pesquisas com insumos alternativos, né, vetores alternativos para os veículos, é que assim, você pode até começar a estudar usando apenas um posto, mas claro que você não vai poder viajar, né? Então, se tiver apenas um posto num determinado local, você vai usar aquele carro apenas localmente. Então, tem grandes empresas de grandes empresas detetoras de marcas, de postos, né, que estão construindo vários postos numa estrada, uma distância razoavelmente boa aí, o suficiente para promover motorista promover uma grande viagem. É o que algumas empresas estão fazendo com instalação dos eletropostos, né? No Brasil já existe essa iniciativa na Dutra, né, via Dutra entre Rio e São Paulo, e lá no Paraná também, entre Foz do Iguaçu e Paranaguá ou Curitiba, não lembro, né? Que aí tem postos em torno de 100 quilômetros de distância uma da outra, né? Porque, independente, uma coisa que se deve muito se preocupar é a autonomia, né? Aqui, levando em consideração aí apenas combustíveis renováveis alternativos, é mais os números, né? Então não é muito diferente do slide anterior, né? E aqui, número de postos, né? Um predomínio maior do propano, como falei antes, que é um combustível derivado de petróleo que compõe aí o gás de efeito de petróleo vendido no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam propano, porque utiliza o propano puro, né?
uma participação considerável aqui do E85, né? 85% de etanol, especialmente em estados onde há uma grande produção de milho. No Brasil, poderia fazer, como falei no caso do biodiesel, poderia fazer algo parecido, colocar postos de biodiesel puro, especialmente bombas de biodiesel puro, especialmente no Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Tá, Mato Grosso, por exemplo, né, porque a refinaria de petróleo mais próxima está a mais de 2.000 quilômetros de distância, estado de São Paulo, estado de Minas, não sei qual mais perto, né? Então, o biodiesel é uma grande opção, né? Vamos lá. Tá? É o seguinte, o grande problema dos combustíveis derivados de petróleo, oscilação dos preços do barril do petróleo no mercado e se tratando de moedas estrangeiras como assim, com exceção do dólar, né, vamos dar o exemplo, o real, né, a desvalorização do real influi positivo ou negativamente nos preços da gasolina, do diesel, por exemplo, né? Agora, no caso do etanol, né, que é proveniente de combustíveis renováveis, cada país terá suas particularidades, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, se tiver uma quebra uma queda, até mesmo uma quebra da safra do milho, isso vai contribuir, por exemplo, para o aumento do preço do etanol, né, de alguma forma. No caso do Brasil, se houver um aumento considerável do preço do açúcar, os usineiros vão produzir mais açúcar, menos etanol, então vai ter um estoque menor do etanol, tende o preço a subir, do etanol, né? E, enfim, é um balanço, né? Então, sempre vai ter alterações aí, variações do preço do etanol, ora devido a maior, menor procura da gasolina, ora devido a maior ou menor procura do açúcar. O que tem a ver, né? Mas, que tem a ver? Açúcar não é combustível veicular, né? Mas influi. E como o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, qualquer coisinha que acontece no Brasil automaticamente altera o preço do etanol, como, por exemplo, incêndio no terminal portuário, incêndio num grande entreposto de açúcar, ou alguma interferência dos grandes produtores concorrentes como Índia e Tailândia, enfim. Vamos lá. Aqui são os mesmos insumos, né, os mesmos vetores energéticos dos veículos alternativos. Isso 2005 a 2009 não deve ter mudado muita coisa. Tá aqui mais falando sobre o aumento, né, do consumo desses combustíveis alternativos. Sem dúvida, do etanol aumentou muito, né? Aqui está até 2009, mas com certeza de 2009 até 2020 tem crescido, né? Tanto que os Estados Unidos são os maiores consumidores de etanol do mundo, o biodiesel também. E de biodiesel, Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o segundo. Isto é, tanto o etanol quanto o biodiesel, Estados Unidos primeiro, o Brasil segundo. Tá? Bom, o que mais? Tá só reforçando o que eu falei para vocês, está aqui, né? Aqui tá como é o material dos Estados Unidos, então eles usam galões, que é uma medida que é entre 3,7 e 3,8 litros, né? No caso, o Brasil, em torno de 8.000 galões produzidos em 2018, que dá em torno aí 27, 28 bilhões de litros, 27, 28 milhões de metros cúbicos. Mas você vê aí que a soma dos volumes produzidos nos Estados Unidos e no Brasil dá mais de 90% da produção mundial de etanol. E a maior parte do etanol vai para os veículos, para fins carburantes, né? Que mais? Biodiesel, só reforçando o que eu falei anteriormente, só que assim, a produção de biodiesel no mundo é bem menor que do etanol, porém, é mais democrático. Como assim? Tudo bem que a soma só dos Estados Unidos e do Brasil é uma participação considerável no mercado mundial, mas tem outros países também que não estão muito longe. Mas, assim, da mesma forma que o etanol, o biodiesel lá tem suas particularidades, tem seus problemas, tá? Nos Estados Unidos, como em outros países, como da Europa, por exemplo, aqui no hemisfério norte, local de clima inverno bem rigoroso, eles utilizam muito a couza, que é um cereal da família da canola, por exemplo, tá? Que é muito usado para a produção de biodiesel, também porque o ponto de gelificação dele é baixo, ou também ponto de cristalização. O que é isso? É a temperatura a qual aquele biodiesel ele vai cristalizar. Tá? Porque o que acontece? O biodiesel, a partir de uma certa temperatura, forma cristais que podem entupir o filtro de combustível. Então, é natural que utiliza-se um biodiesel
cujo ponto de cristalização é mais baixo. Tá? Ao contrário, no Brasil, que é o país de clima mais quente, em que pode usar aí óleos, né, para produção de biodiesel com ponto de gelificação ou cristalização mais altos, como por exemplo o sebo bovino, cujo ponto de cristalização é em torno de 15 graus Celsius positivos, né, da couza é em torno de 0, -2 graus. Tá? Onde eu quero chegar? O biodiesel, o biodiesel pode ser produzido usando vários óleos, várias gorduras, enfim, né? Mas o que domina no mundo é couza, soja e palma. Dendê, mesma coisa que o dendê, tá? Mas vamos lá. Nos Estados Unidos que predomina a couza, no Brasil a soja em torno de 80%, tá? Eu vou pular a Indonésia, daqui a pouco eu volto. Na Argentina também é soja que nem o Brasil, né? A Indonésia é um dos maiores produtores de óleo de palma do mundo, né? E lá há uma grande polêmica, que há denúncias aí de desmatamento de florestas tropicais, habitats de orangotangos para plantar palma. E essa palma, o óleo de palma é muito utilizado por grandes indústrias alimentícias e tem algumas grandes marcas, grandes empresas que estão, inclusive, boicotando a óleo de palma da Indonésia. Só para ter uma ideia. E também países vizinhos como Tailândia, Malásia também produzem óleo de palma. E o problema, dizem, né, que é parecido. Desmatamento de florestas tropicais, né? Que mais? Bom, como o biodiesel como você pode utilizar várias matérias-primas, então é um combustível bem, digamos, democrático, né? Então, há um mercado em franco crescimento, né? Embora o potencial ainda é muito grande. Tanto o biodiesel quanto o etanol, né? A grande dificuldade é o seguinte: são combustíveis diferentes, né, da gasolina, do diesel. Há umas preocupações adicionais. Biodiesel, por exemplo, absorve mais água do que o diesel, então há uma preocupação maior no que tange a absorção de água, oxida mais rapidamente, a taxa de degradação é muito mais rápida, então tem uns cuidados a mais que deve ser feito, se na medida do possível, entre a produção e o consumo, né, é bom que já produz, transporte e já consuma, né, já abasteça os veículos, mas nem sempre isso é possível de fazer, né. Aí tem, né, agora há pouco eu falei, né, do ponto de cristalização. Isso é muito complicado porque um determinado biodiesel pode ser utilizado numa região do Brasil, mas é desaconselhável usar em outro. Por exemplo, biodiesel de sebo bovino, biodiesel de óleos provenientes de palmeiras. Tá? Eu falo isso porque tem muito ácido palmítico que carrega lá o ponto de cristalização lá para cima. Óleos de palma, por exemplo, sebo bovino, eles possuem ponto de cristalização muito altos, então não recomenda ser usado puro no Rio Grande do Sul, por exemplo. Pode até misturar, mas é uma proporção bastante baixa, então muitas vezes acaba se misturando com outros biodiesels, digamos, né, outros tipos de biodiesel, que possui um ponto de cristalização mais baixo. Aí tem o problema da soja, que ela oxida rapidamente, mais rapidamente que os outros, porque tem uma unidade chamada... Ai, desculpa, eu não lembro, deu um branco agora, mas tem uma unidade que é muito usada, lembrei, índice de iodo, que ela mede a oxidação. Quanto maior o índice de iodo, maior a taxa de oxidação, né? Então tem tudo isso, ponto de cristalização, índice de iodo, no caso o óleo de mamona, que já foi pesquisado para a produção de biodiesel, mas ele é muito viscoso, então praticamente não é mais usado para fins carburantes. Então cada matéria-prima para a produção de biodiesel tem lá suas particularidades. O fato de usar materiais residuais é muito bom porque a matéria-prima é barata, porém a qualidade é baixa. Então gasta-se também dinheiro para purificar o material residual. O material residual tem muitas impurezas sólidas, água, enfim, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa que eu queria falar, ainda falando sobre o etanol. Quase todo o etanol produzido no mundo ou vem da cana ou vem do milho.
Tá? A indústria que é dedicada apenas ao milho, ela tem algumas diferenças em relação à indústria dedicada apenas ao etanol, usando apenas a cana. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, no máximo 15% da massa da cana é açúcar, ao passo que mais de 40% do grão do milho é amido. Então, por massa, consegue se extrair mais açúcares do milho que da cana-de-açúcar, só que a cana-de-açúcar tem uma produtividade muito maior do que o milho, né? Então, e as indústrias têm algumas particularidades aí, né? Mas, por exemplo, no Mato Grosso estão instalando várias usinas de milho associadas ou não à cana-de-açúcar, visto que o estado do Mato Grosso é o maior produtor de milho do Brasil, gasta-se muito com frete, com transporte até os portos de Santos, Paranaguá, então estão procurando investir mais no consumo local do milho. E outra coisa também, no caso do milho, ele tem um subproduto chamado DDGS, que é uma sigla em inglês, né, que são grãos secos, grãos solúveis destilados secos, que é muito usado para alimentação animal. Então, uma indústria do milho pode acarretar posteriormente no aumento, né, na expansão da criação de aves, criação de suínos, até mesmo de gado bovino, etc., né? Ao passo que da cana-de-açúcar, o principal subproduto sólido, que é o bagaço, é usado para queimar e gerar energia elétrica e térmica. Aí tem outra coisa também. Ao contrário da usina sucroenergética, que ela gera o seu próprio combustível, que é no caso o bagaço e em pequenas parcelas a palha que vem do campo, já as indústrias do milho precisam de combustível suplementar. Esse tem gerado muita polêmica lá nos Estados Unidos, por quê? Porque eles utilizam gás natural e compram eletricidade, e boa parte da eletricidade lá vem do carvão, então eles adquirem combustíveis não renováveis de forma direta ou indireta para produzir etanol. Isso aí até uma situação estranha, né? Para produzir combustível renovável, utiliza muito do não renovável. Né? Isso que acontece lá nos Estados Unidos. Já as indústrias lá do Mato Grosso, elas estão instalando as usinas de milho, mas antes estão plantando eucalipto. Então, eles vão utilizar combustível vegetal, no caso, eucalipto, para alimentar as caldeiras, né? Nessas fábricas de etanol de milho. Né? O que mais que eu posso mostrar para vocês? Aqui eu posso passar direto. Esse aí é uma previsão, mas não é Estados Unidos, é mundo, tá? Tá previsto aí, né, em que em 2050 pode aí haver uma grande mudança na matriz elétrica, também na matriz energética mundial, né? Uma participação considerável da geração fotovoltaica, 11%, geração eólica, 15%, hidrelétrica, 7%, geotermia, 2%, energia elétrica usando biomassa, 3%, tá? E essa parte aqui é apenas a parte da geração elétrica, isto é, 40% da energia vai ser energia elétrica, né? Que mais? 16% transporte, 40% calor e outros usos diretos. Na parte do transporte, tem uma grande parcela ainda né, biocombustíveis líquidos e uma parte hidrogênio. Isto é, já não está falando mais em derivados de petróleo aqui. E calor e outros usos diretos, quando fala calor pode ser, principalmente indústrias, mas também pode ter esse aquecimento residencial, não no caso do Brasil, né, mas em outros países, então uma parte do calor pode vir do sol, ou da geotermia, ou aqui o termo usado, aquecimento distrital, mas no Brasil isso não existe, não é para aquecimento doméstico, pequenos comércios, pequenas indústrias, mas utilizando combustíveis renováveis. Em alguns países já tem o uso de pellets de madeira para gerar calor para calefação. Tá? O calor usado para as indústrias de biocombustíveis, para a produção de biocombustíveis e também o uso de biocombustíveis em edifícios. Tá? Então, estão vendo aí que a tendência aí é cada vez menos usar os combustíveis não renováveis, né? Enfim, vetores energéticos não renováveis. Bom, o que acontece aqui? A impressão que dá que até 2030, 2040 não vai mudar tanto nesse gráfico, né? O perfil dos vetores energéticos, né? Não está previsto muito isso não.
Aqui, por exemplo, em vermelho aparece célula de combustível, nem aparece aqui ainda, então não há previsão ainda que ele a curto prazo entre no mercado, se entrar. Mas em compensação, há uma previsão de um aumento, embora pequeno, do uso do etanol, mas um aumento um pouco maior dos carros híbridos, né? Porque aqui tem uma separação híbrido ou puramente elétrico, né? E também híbrido plug-in, que é quando você é o carro híbrido, mas você pode conectar aí a tomada na sua própria casa, por exemplo, né? Então existe aí, só para antecipar, né, 3 tecnologias veiculares, uma carro elétrico puro, né, que você tem que colocar na tomada, outro que é híbrido e outro que é mistura dos dois, né, híbrido plug-in, né? O que seria carro híbrido? Mais para frente falar para vocês, mas já vou antecipar, né? O carro que aproveita aí uma parte da energia proveniente da frenagem para alimentar banco de baterias. E quando o carro acelera depois de uma lombada ou saindo, né, passando por um semáforo, né? Quando o carro fica parado no semáforo, ele dá aquela acelerada usando energia elétrica, isto é, os motores elétricos, aí depois, a partir de uma certa velocidade, no período de tempo, utiliza os motores de combustão interna, eles voltam a funcionar, né, utilizando os combustíveis convencionais, né, etanol, gasolina, diesel, o que seja. Tá? Aí fala sobre o aumento dos carros elétricos, né? Claro que depende muito dos avanços tecnológicos e também de incentivos fiscais, apoios governamentais, etc. Né? Como uns vídeos atrás eu falei do incentivo por parte do governo da Noruega que subsidia, né, a aquisição dos carros elétricos, tanto que a Noruega é um país que, em porcentagem, é o que mais vende veículos elétricos no mundo, em porcentagem, em números absolutos é a China. Bom, aqui, né? Eu falei que antecipar está aqui. Isso é muito importante falar porque até pouco tempo atrás não havia grandes avanços na propulsão veicular para carros leves, até carros leves e veículos pesados, né? Caminhões, ônibus. Agora parece que o carro elétrico veio para ficar, apesar que vai crescer bem mais rápido em países onde há um incentivo. Por que que esses países estão incentivando, dando exemplo de novo da Noruega, por que que estão incentivando a população a adquirir carro elétrico? Ora, a gente pode pensar, né? Carro elétrico não polui. Tudo bem, diretamente não polui, e a maior parte do tráfego está em regiões centrais. Então tem a questão da poluição, né? Que não tem simplesmente, né? Poluição do ar. Não tem uma poluição do ar direta. Ainda mais a Noruega, que quase 100% da energia elétrica é proveniente das hidrelétricas, embora seja um grande produtor de gás natural, diga-se de passagem. Só que os países investem também em carros elétricos para gerar tecnologia e posteriormente vender essa tecnologia para outros países. Então é questão também mais estratégica. Por quê? Investe-se em pesquisa, gera-se recursos humanos, vende esses serviços e também vende equipamentos. Não apenas o carro elétrico em si, mas vende eletropostos, soluções diversas aí para a distribuição dessa energia, porque precisa. Quando se coloca um eletroposto na rua, né, é necessário uma mão de obra especializada, não apenas a mão de obra para fazer a manutenção do carro, porque o elétrico é outro do carro, né? Enfim, gera-se todo o conhecimento que depois pode ser vendido, né? Mas vamos lá. Como falei para vocês, é carro elétrico puro, né? Um carro apenas híbrido e também plug-in. Acho que pelos desenhos dá para entender do que eu estou falando, né? O posto aqui verde, né? Um eletroposto, do direito é simulando aí um combustível, né? Gasolina, etanol, diesel, o que seja. Os carros ainda são muito caros, tá? Às vezes não, né? Geralmente com um produto qualquer, não estou falando apenas de carro, um produto qualquer. Quando é lançado no mercado, ele sai bem mais caro, porque a empresa quer aquele dinheiro lá para amortizar o investimento, né, na pesquisa, no lançamento do produto, e depois a amortização muitas vezes abaixa o preço, né? Mas se tratando de indústria automotiva, lança seu carro, depois lança-se outro melhor, outro melhor, outro melhor, e os anteriores acabam tornando-se obsoletos.
Então é o seguinte, existem cálculos por aí, né, e que pode fazer uma simulação em que quanto se gasta por, sei lá, 100 quilômetros queimando gasolina ou 100 quilômetros utilizando energia elétrica. Bom, o que nós sabemos? O carro elétrico é muito mais caro que os demais, mas o custo por quilômetro sai muito mais barato, 3 a 5 vezes mais barato. Claro que depende muito do preço da energia elétrica, depende muito do país. Então é compensador, quem que no momento compensa ter um carro elétrico? Quem anda muito? Taxista, motoristas profissionais. Só que como toda tecnologia nova, a manutenção acaba se tornando até mais cara. Por quê? Não é qualquer lugar que vai ter um técnico especialista em manutenção de carro elétrico, né? Outra coisa, carro caro, por consequência, seguro mais caro também. Isso ninguém fala. Porque às vezes a gente procura material, artigos na mídia. Ah, o carro elétrico é caro, mas em compensação por quilômetro está mais barato. E aí, a partir de tantos quilômetros por um determinado período de tempo, sei lá, mês, ano, o retorno, o payback dá, sei lá, e tantos anos. Isto é, quem anda pouco nem vale a pena. Mas não falam do seguro, né? Então, quanto é o seguro? Não vai sair barato, né? Porque muitas vezes o seguro é proporcional ao preço do carro, ao valor venal, de mercado, que seja. Então tem que prestar muita atenção nisso aí. Claro que quando falo custo de manutenção alto, é devido à disponibilidade de mão de obra. Mas em compensação, tem algumas manutenções que obviamente não tem no carro elétrico. Não se troca óleo, e obviamente não troca filtro de óleo, porque não tem óleo. Filtro de combustível não existe, né? Então, assim, parece que o número de itens a serem substituídos, aquela manutenção preventiva, né? Então o número de itens é menor. Então no carro elétrico vai trocar o quê? Ah, pneus, pastilha de freio, até aí normal, né? Qualquer carro, qualquer veículo tem que fazer isso, né? E depois de um certo tempo é bom trocar as baterias. Por quê? Porque a autonomia com o tempo cai. Isso depende muito assim do número de ciclos, como você usa. É que nem bateria de celular, bateria de notebook, tem aquelas recomendações, né? Sempre carregar até a plena carga 100%. Então, todos esses cuidados que nós devemos ter com notebooks, com celulares, com carro elétrico também deve ter, tá? De novo, né? Carro híbrido combina o motor a combustão com o carro elétrico, o carro alterna entre os dois buscando maior eficiência. Dizem que o consumo de combustível diminui 40%, até 40%, isto é. E se um carro convencional, aquela marca, anda 15 km por litro, com um carro híbrido anda 25. A bateria é recarregada somente pelo motor convencional e pela energia gerada nas desacelerações e nas frenagens. Tá? É como falei, sai da lombada, sai da inércia, né? Quando está no parado no sinal vermelho. A aceleração se dá com os motores elétricos, depois de certo tempo, uma certa quilometragem, quando diminuir consideravelmente a carga na bateria, vai usar motor de combustão interna. Né? E aí esses carros híbridos, né, eles geralmente possuem um motor de combustão interna mais simples, um motor, sei lá, 1.0, 0,8 mesmo para carrão, mesmo para carro grande, porque boa parte da carga se dá pelo motor elétrico. E aí, às vezes tem uma autonomia de 200, vamos supor aí, autonomia de 200, 300 quilômetros que tem sido a média. Então, então, quando falei, né, mesmo com 200, mesmo com 300, né, uma autonomia bem mais baixa que um carro convencional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, uma recomendação para carro híbrido. Mesmo que você compre pensando mais na energia elétrica, sempre tem que estar com o tanque cheio de gasolina, tanque cheio de diesel, né? Porque falta energia elétrica, anda mais um pouco, porque não é qualquer lugar que tem eletroposto. E plugin é simples, né? Chega em casa, coloca na tomada. Junto com o aumento das pesquisas em cima dos carros híbridos e dos carros elétricos, também há um aumento das pesquisas com baterias, usando metais menos tóxicos, mas pensando não apenas na questão ambiental, mas também pensando no aumento da durabilidade, né? Então,
Também pensando na diminuição de peso, diminuição de volume, porque é aquela história, né? Quanto mais pesada a bateria, obviamente, mais energia precisa para movimentar aquele veículo. Então não adianta nada, né? Ter um carro bonito, mas boa parte do peso do carro é bateria. Então as pesquisas estão saindo em cima principalmente de onde? Para tornar as baterias mais leves, que ocupem menos volume, né? Porque ninguém quer um carro cujo porta-malas seja totalmente ocupado pelas baterias, né? Seria um absurdo. Então tem que pensar muito no peso, no volume, no custo também e também na durabilidade, tá? Porque ninguém quer parar para ficar trocando bateria toda hora. E também, assim, tudo bem que o consumidor nem sempre está preocupado, mas também na parte ambiental, né? Usando metais não tão tóxicos, metais que não agravam o meio ambiente, se possível que possam ser facilmente recicláveis. Fala-se muito das baterias de lítio em celulares, então também usa-se o lítio, por enquanto, né, em baterias de carros elétricos. Então, as pesquisas em baterias têm sido em cima disso. Peso, volume, desculpa, né, e também mais carga, né, obviamente, mais energia nas baterias. Então, peso, volume, quantidade de energia, durabilidade. Tá? E também a questão ambiental. Bom, continuando, né? Aí o custo das baterias tem diminuído, tem abaixado. E aí é o que eu estava falando para vocês, né? Que tem que se preocupar com baterias mais leves e também menores, é o que chama aqui de densidade energética. A unidade. Potência vezes tempo sobre volume, watt-hora por litro. Tá? Watt-hora por litro, então a densidade, a tendência é subir consideravelmente, e junto com ela diminuir os custos. E quando falo em baterias, eu não falo apenas em bateria de carro e também bateria de celular ou de notebook, mas também a pesquisa em cima de baterias para ser utilizadas por prosumidores, né? Isto é, consumidores que geram sua própria energia. Dando exemplo aí, consumidores residenciais, nada impede de ter placas fotovoltaicas junto com um banco de baterias, para ficar totalmente independente da concessionária de energia. Isto é, está se pesquisando, então há pesquisas em cima disso. Né? Aqui dando o exemplo, né? O que acontece também? O carro recebe do eletroposto a carga elétrica em corrente alternada, mas é necessário ter um inversor, né? No caso aqui, ele vai converter corrente alternada em corrente contínua para alimentar as baterias e, posteriormente, o motor elétrico, né? Aqui só de curiosidade, neste exemplo aqui, bateria pesa a partir de 250 quilos e alguns veículos fica alojado no assoalho, né? Porque aqui tem a questão do centro de massa, toda a distribuição de carga aí dentro do carro para ter uma certa estabilidade. Isso aqui é muito interessante. Os carros e tecnologias que poluem menos por quilômetro quadrado. É aquela polêmica de a China é a maior produtora e consumidora de carros elétricos do planeta. Beleza, mas qual a origem da energia elétrica que eles geram, que eles consomem, né? A maior parte da energia elétrica ainda é proveniente do carvão e ainda tem, e até hoje tem várias usinas termoelétricas sendo inauguradas lá na China. Então a impressão que dá é que não adianta nada. Você vai queimar carvão, produzir energia elétrica para alimentar um carro. A vantagem do carro elétrico, ela não polui o local onde ele vai ser utilizado. Então, aqueles gases tóxicos, né, decorrente da queima da gasolina, do diesel, vai diminuir, ok? Vai aumentar a qualidade de vida nas cidades, tudo bem. Mas vai gerar mais fumaça fora dela. Então, o problema vai ser deslocado. Agora, na Noruega, como falei, né, toda a energia elétrica vem das hidrelétricas, ajuda muito, né? Porque se antes o usuário do carro queimava diesel ou gasolina, agora está utilizando energia elétrica. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse gráfico aqui. Aqui está a emissão total de gases de efeito estufa em gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado. Quando fala CO2 equivalente, não é apenas CO2, mas também outros gases que contribuem, que dizem alguns cientistas que contribuem para o agravamento do efeito estufa.
E aqui, né, devido aos avanços tecnológicos em motores, então a tendência é diminuir essas emissões, como vocês podem ver, de 2017 até 2040, ok? Aparentemente, né, isso é a minha opinião, com a popularização dos carros híbridos e dos carros elétricos, parece que a indústria automotiva também acelerou as pesquisas em motores de combustão interna, aumentando a sua eficiência, tá? Existem várias tecnologias de motores, se procurar, vocês até encontram aí na internet, motor de 3 tempos, motor de 5 tempos, tudo visando a eficiência energética, mas o que prevalece atualmente são motores de 4 tempos, tanto ciclo Otto quanto ciclo diesel, né? Recentemente tem ocorrido alguns avanços tecnológicos, sempre visando a aumento da eficiência, mas sempre são avanços pontuais. O que antes era 15% de eficiência aumenta para 20, 21, 22, enfim. Aí chega o carro elétrico, a eficiência é muito maior, porque quando se fala em motor elétrico, a eficiência é até bem acima de 90%, por exemplo. Então, se for pensar sua eficiência, motor de combustão interna ela é muito, muito baixa mesmo. Mas vamos lá. Mas mesmo que tenha uma eficiência muito, 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 muito mais baixa, ainda na grande maioria dos países do mundo, ela é mais comercializada. Talvez apenas a Noruega seja diferente. Mas vamos lá. 2017 foi obtido aí emissão foi obtido esse valor, né, de 160 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado, até chegar a uma previsão 2040 de abaixar de 120 para 120, 24 por aí. Ok. E aí tem uma informação aqui, né, que os carros híbridos podem agora alcançar índices de carro puro, carro convencional, apenas em 2030. O índice que apenas carro convencional pode chegar em 2030, o carro parcialmente híbrido já chegou. Então 2017 emitia 160, o carro parcialmente híbrido, vamos dar uma olhada na legenda, parcialmente híbrido, emitiria bem menos, 130, diminuído 30, né? 30 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado. No caso aqui, híbrido fóssil na Europa, prestando atenção, híbrido fóssil na Europa, né? Com carro híbrido plug-in, carro híbrido plug-in atualmente diminui para 80. Europa, depende do país, obviamente, né? Noruega seria, se for puramente elétrico, é zero. Aqui, ó, elétrico Europa, matriz elétrica suja. E aqui, elétrico verde, matriz elétrica limpa, por exemplo, Brasil. Olha o que foi levado em consideração. Então, por exemplo, um carro elétrico na Europa diretamente emite zero, mas indiretamente emite 74. E matriz elétrica limpa, por exemplo, do Brasil, emissão zero, mas indireta apenas 19. Tá? Então, e aí tem o etanol também. Só que é o seguinte, emite 45, mas é aquele CO2 que depois vai ser absorvido pelas plantas, formando aquele famoso ciclo do carbono. Embora também há uma emissão indireta por parte de caminhões, colheitadeiras que são movidas a diesel, mas é uma participação muito pequena delas, né? Então, isso é muito importante para vocês compararem qual o impacto maior da gasolina, carro elétrico. Carro elétrico depende muito da matriz, né? Ou do etanol. Vamos lá. Quanto de energia um carro consome para rodar 1 quilômetro? Né? É o que vocês estão vendo, que o carro elétrico consome muito menos para rodar 1 quilômetro. Por quê? Porque o motor elétrico ele é muito mais eficiente que o motor de combustão interna. Tá? Então, assim, se você se colocar 100 unidades, 100 joules de energia embutida na gasolina, ela vai chegar nas rodas 15, 20, 15, 20%. Se colocar 100 joules de energia elétrica no carro, vai sair na roda em torno de 90, 80, né? Porque tem as perdas lá, perda da bateria, perdas na transmissão, isso é natural, mas mesmo assim a eficiência é muito maior. Vocês estão vendo aqui o dobro em comparação à gasolina e também ao etanol, tá? Porque não é porque é biocombustível, mas a eficiência de um motor dedicado apenas a etanol, motor de combustão interna, também é baixo. E no intermediário, carros híbridos, né? Que
Em um determinado momento utiliza energia elétrica, em um determinado momento utiliza gasolina ou etanol, mas depende muito da forma como ele é usado, né? Uma coisa é usar o carro híbrido na cidade, outra coisa totalmente diferente é usar na estrada, né? Enfim, o que mais? Aqui é um cálculo para mostrar questão da diferença de preço. O que você já pode observar aqui, que consumidor acessível preço, custo para abastecer com gasolina ou etanol ou eletricidade. Tá? Por exemplo, supondo, né? Claro que depende do estado, depende da época. 1 litro da gasolina, quase R$ 4, um litro de etanol, quase R$ 3, 1 kW, tem um erro aqui, né? Um W minúsculo com a barra, não faz sentido, né? K minúsculo, W maiúsculo, se essa barra, H minúsculo, né? Porque energia é potência vezes tempo, não potência sobre tempo. Mas o custo da eletricidade, dando exemplo, né, atualmente já é maior, né? Tem consumidor residencial já que consome já gasta quase R$ 1 kWh, mas enfim. E aí fez uma comparação, né? E o potencial energético de cada um deles, né? O poder calorífico. Eu usou esse termo potencial energético que é mais popular, né? Mais científico é poder calorífico, enfim. Mas o poder calorífico da gasolina é maior que o etanol, né? E, bom, não dá para comparar o gasolina e etanol com eletricidade, que são medidas totalmente diferentes. Mas onde quer chegar finalmente? Aí, fazendo esses cálculos, né, um dividido pelo outro, tal, né, convertendo o quilowatt-hora para o joule, né, convertendo aí o poder calorífico, né, 1 litro para 29 megajoules da gasolina, 1 litro para 20 megajoules do etanol, e aí convertendo quilowatt-hora para joules, né, desses valores aqui, e dividindo, né, para os seus respectivos valores, 10 valores aqui a cada unidade de energia. Aí vendo por aqui, não há uma diferença muito grande por unidade de energia. Só que cá naquela história, a eficiência do motor da gasolina, dedicado à gasolina, ou dedicado ao etanol, ou flex, são muito menos eficientes do que o motor elétrico. Então, o que vocês podem ver? É que aqui está pagando aqui, para andar 1 quilômetro, utiliza-se 0,86 megajoules para o carro elétrico, megajoules por quilômetro do carro elétrico. O motor a gasolina, muito mais. Quase o dobro, né? Aí, fazendo os cálculos, né? Pegando esses valores, aí pegando os valores em reais, no final das contas, ele quer mostrar aqui que gasta-se muito menos usando o carro elétrico. Teve uma hora que eu falei aí, 3 a 5 vezes, né? Claro que depende muito do modelo do carro. Aqui está em torno de metade do preço, né? Então é isso. Claro que depende muito dos valores dos insumos, mas qualquer pesquisa que se vê por aí, o gasto por quilômetro do carro elétrico é muito mais baixo. Mas é aquela história também. Será que compensa comprar um carro elétrico? Porque o carro elétrico é muito caro. Aí tem a questão do seguro, que ninguém fala. É muito relativo. Mesmo que o consumo energético de um motor de combustão interna seja muito alto, há uma perspectiva de queda com aumento da eficiência dos motores. E por muito tempo, vou dizer para vocês, minha opinião, por muito tempo o Brasil ainda vai utilizar etanol. Tá? Em outros países, tem alguns países que estão investindo pesadamente na energia elétrica, mas é cada país com suas particularidades. Por enquanto, a minha opinião, não compensa gastar dinheiro público para subsidiar carro elétrico. Tá? Pode dar um apoio de diversas formas aí, por exemplo, aumento da eficiência energética nos carros, os modelos já existentes, enfim. Mas o que pode ser visto aqui, de 2017 a 2040, vai ter um avanço significativo na eficiência, isto é, precisará de menos energia para andar 1 quilômetro. Na gasolina vai ser a mesma coisa, e quanto menor o consumo de combustível, menor a emissão. Tá? E aqui é a evolução aí por parte aí do consumo de energia elétrica. É um gráfico bem parecido com esse aqui. Tá só alterando aí o formato do gráfico, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês que é questão da eficiência, porque você pode, por exemplo, queimar carvão
para aquecimento, quer dizer, não queimar carvão para aquecimento, mas aquele carvão cujo calor proveniente da queima do carvão vai ser no final utilizado para aquecimento residencial. E aí, ou também queimar o carvão para gerar energia elétrica, tá, para alimentar construções, né? Aí você vê aí uma eficiência de 57%, tá? Que é a eficiência de muitas das usinas modernas, ciclo combinado, enfim. Aí estava fazendo uma comparação aqui, o próximo ciclo, maior eficiência, menores emissões. E que situação? Queima o carvão numa planta elétrica, e que ao invés de consumir energia elétrica para aquecer, né, como é que se fala? Resistências elétricas, tá? Utiliza heat pump, bomba de calor. O que acontece? Eu só quero mostrar para você o seguinte, apenas dando exemplo, que dependendo da forma como você utiliza um insumo energético, você pode aumentar consideravelmente a sua eficiência. Aqui falei até eficiência de mais de 100%. Por quê? Heat pump é um sistema que é um ciclo equivalente ao de refrigeração e que promove também a produção de calor. Ao invés de consumir energia elétrica para alimentar resistência elétrica, né, puramente resistivo, você alimenta uma bomba de calor para gerar calor consumindo menos. É isso que eu quis dizer. Tá? Isso aí é apenas uma curiosidade, né, que contribui inclusive para a diminuição das emissões. Né? PM é material particulado, NOx, SO2 e CO2. Tá? Só estou falando isso porque aparentemente não tem nada a ver com o material anterior, que falando só de veículos, né, mas a forma como vai utilizar os combustíveis, a forma como você vai utilizar os combustíveis depende, pode variar muito aí a variação da eficiência, né? O produto é o mesmo, só que a forma como você vai produzir o pleonasmo, né? Produzir o produto final pode mudar. Então, mudando aqui, substituindo uma resistência elétrica por bomba de calor, pode diminuir as emissões e aumentar a eficiência. Bom, é isso aí. Tá, por enquanto é isso. Aí eu espero que eu vou gravar mais vídeos, né? Esse slide aqui acabou, mas tem outros aí para mostrar para vocês.